Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma das mais importantes da antiga Mesopotâmia, onde levava uma vida normal com sua esposa Sarai. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, e seu pai se chamava Terá. Embora a cidade de Ur fosse próspera e culturalmente avançada, com templos e deuses, algo estava prestes a mudar radicalmente o rumo da vida de Abraão. Certo dia, ele ouviu uma voz que o chamava para deixar sua terra natal, abandonar sua casa, seus parentes e seguir rumo a um destino incerto. A voz prometia que ele seria pai de uma grande nação, que seu nome seria engrandecido e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Embora não soubesse exatamente para onde estava indo, Abraão, em um ato de fé, obedeceu. Abraão partiu de Ur com Sarai, seu sobrinho Ló, e outros membros de sua casa, levando consigo seus rebanhos e servos. A viagem os levou até Harã, uma cidade localizada ao norte, onde permaneceram por algum tempo. Após a morte de seu pai, Terá, Abraão recebeu novamente a ordem de continuar sua jornada. E assim ele partiu com sua família em direção a Canaã, a terra que lhe havia sido prometida. Ao chegar ali, Abraão construiu altares e invocou o nome de Deus, expressando sua devoção e gratidão. No entanto, a vida em Canaã não foi fácil. Um período de fome atingiu a região, forçando Abraão e sua família a buscar abrigo no Egito. Temendo pela segurança de sua vida, Abraão pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã, não sua esposa, pois ele acreditava que os egípcios poderiam matá-lo para ficar com ela devido à sua beleza. De fato, o faraó se interessou por Sarai e a levou para o palácio. No entanto, desastres começaram a cair sobre o Egito, e o faraó logo descobriu a verdade. Ele confrontou Abraão, devolveu-lhe Sarai e pediu que ele deixasse o país imediatamente. Com riquezas adquiridas e suas posses aumentadas, Abraão retornou a Canaã. Com o tempo, os rebanhos e bens de Abraão e de seu sobrinho Ló se tornaram tão numerosos que o terreno não conseguia mais sustentá-los juntos. Isso levou a conflitos entre seus pastores, e Abraão, sempre pacífico, sugeriu que se separassem. Ele deu a Ló a liberdade de escolher para onde ir, e Ló escolheu a fértil planície do Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão permaneceu nas terras de Canaã. Embora a separação fosse amigável, o destino de Ló em Sodoma seria complicado. Um dos momentos mais significativos da vida de Abraão aconteceu quando ele recebeu uma promessa divina ainda mais específica. Ele seria o pai de uma descendência numerosa, apesar de Sarai ser estéril e ambos já estarem em idade avançada. Abraão acreditou nessa promessa, mesmo que a realidade parecesse impossível. No entanto, à medida que os anos passavam e o filho prometido não chegava, Sarai começou a duvidar e sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Abraão aceitou e Agar deu à luz Ismael. No entanto, o nascimento de Ismael trouxe tensões dentro da família, já que Sarai, que inicialmente havia incentivado a união, começou a tratar Agar com desprezo, e Agar fugiu, mas foi instruída em voltar, e Ismael cresceu sob o teto de Abraão. Quando Abraão já tinha 99 anos, ele recebeu novamente a promessa de que Sarai daria à luz um filho, e como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Além disso, como parte dessa aliança, Abraão foi instruído a circuncidar todos os homens de sua casa, marcando fisicamente a promessa que havia recebido. Algum tempo depois, Abraão foi visitado por 3 misteriosos homens, que lhe disseram que, dentro de 1 ano, Sara daria à luz um filho. Sara, ouvindo isso, riu, pois já tinha 90 anos e achava impossível engravidar. No entanto, a promessa se cumpriu, e Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. A alegria de Abraão e Sara foi imensa, mas a chegada de Isaque também trouxe novos desafios. A relação entre Ismael e Isaque começou a se deteriorar, e Sara exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos. Abraão ficou profundamente perturbado com a ideia de mandar embora seu filho Ismael, mas foi orientado a seguir em frente com a separação, pois uma grande nação também seria formada a partir de Ismael.
A vida de Abraão, no entanto, ainda guardava um dos maiores testes de fé. Certo dia, Abraão foi chamado para um desafio inimaginável: sacrificar seu filho Isaque. Este era o filho da promessa, aquele por meio do qual as promessas feitas a Abraão deveriam se cumprir. E ainda assim, ele foi chamado a oferecê-lo como sacrifício. Abraão não hesitou. Ele tomou Isaque, viajou até o local indicado, o Monte Moriá, e preparou o altar para o sacrifício. Quando estava prestes a sacrificar o filho, foi interrompido por um anjo que lhe disse para não machucar o menino. Abraão então encontrou um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o ofereceu como sacrifício em lugar de Isaque. Esse episódio não só reforçou a fé de Abraão, mas também confirmou a profundidade de seu compromisso com o chamado que havia recebido. Abraão viveu uma vida longa e, antes de morrer, fez questão de garantir um casamento adequado para Isaque. Ele enviou seu servo mais confiável em uma missão para encontrar uma esposa entre sua parentela na Mesopotâmia. O servo partiu e, com a orientação divina, encontrou Rebeca, que se tornou a esposa de Isaque, assegurando a continuidade da promessa feita a Abraão. Satisfeito por ver a continuidade de sua linhagem, Abraão passou seus últimos anos em paz. Além de ser pai de Isaque, Abraão também foi pai de outros filhos com Quetura, uma mulher que se tornou sua esposa após a morte de Sara. Ele, no entanto, assegurou que todos os seus bens e sua bênção principal fossem para Isaque, enviando os filhos de Quetura para longe. Abraão faleceu com 175 anos, sendo sepultado na caverna de Macpela, ao lado de sua esposa Sara. Sua vida deixou um legado profundo, e sua descendência se multiplicou como havia sido prometido. Ele não apenas se tornou o pai de uma grande nação, Israel, por meio de Isaque, mas também o pai de nações por meio de Ismael, o patriarca dos árabes. A fé e a obediência de Abraão serviram como um exemplo duradouro, e sua história ecoa por séculos como um modelo de devoção inabalável ao chamado divino. A vida de Abraão foi marcada por desafios, promessas e grandes provas de fé, mas em cada etapa, ele demonstrou uma confiança inabalável na promessa que havia recebido. Suas escolhas e ações moldaram a história de sua descendência e, de maneira mais ampla, influenciaram profundamente o curso da história religiosa e cultural da humanidade. Abraão é lembrado não apenas como o pai de nações, mas como um exemplo de fé, coragem e perseverança. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima!